Mensagem que salva. Eu queria pensar um pouquinho a respeito de Abraão, que é respeitado no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Figura histórica, figura destacada. Por que eu queria pensar um pouco em Abraão? Eu tomo Abraão como o modelo de, por assim dizer, um repensar nosso a respeito de muitos personagens bíblicos. Até na nossa Bíblia, o editor colocou lá em Hebreus capítulo 11, né, os heróis da fé. Porque quando a gente fala de herói, parece ser algo inatingível para nós. Porque quantos de nós aqui serão heróis? Normalmente, quando a gente fala de certos personagens bíblicos, a nossa tendência é que nós os idealizemos. Nós os coloquemos muitas vezes num patamar muito superior a quem nós somos. E, portanto, um patamar que nos parece, em alguns aspectos, inatingível. Né? Parece que sempre eles são muito superiores a nós em determinados aspectos. Então, quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a beleza, uma das belezas da Escritura está justamente no fato dela nos apresentar as pessoas tais como elas são. Com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos. Então, quando a Bíblia fala de Abraão como o pai da fé, não está falando, e essa é a proposta nessa manhã na nossa caminhada, não está falando de alguém perfeito. A gente vai ver aqui virtudes, e nós vamos ver também defeitos de Abraão. Né? O que nos mostra esse Deus que vai agindo e cumprindo o seu propósito na história, não por causa de nós, mas apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições. Então, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu falo às vezes para algumas pessoas que eu conheço, eu falo assim, a minha família é bíblica. Pastor, nossa, eu imagino que sim, a minha família é bíblica. Na minha família já teve mentira, já teve traição, já teve engano, já teve treta dentro da família, igualzinho na Bíblia. Igualzinho está na Bíblia. E, aliás, isso é um dos elementos que autentica a Bíblia como a palavra de Deus, porque ela não esconde os defeitos dos seus personagens, como seria natural se fosse algo planejado para projetar, né, alguém extraordinário, uma fé perfeita, né, no sentido de doutrina, de procedimento. Não, nós estamos falando de Abraão, o pai da fé, que é apresentado com virtudes e com defeitos, e bem assim todos os personagens, inclusive os apóstolos. Né? E isso vem a autenticar a palavra, a Bíblia não esconde nada. E isso para mim é um consolo, é um conforto, porque mostra que se eles que forem perfeitos, foram abençoados por Deus, e foram usados por Deus, então isso também pode acontecer comigo. Né? Segundo ponto aqui que a gente precisa estar muito atento, na medida que nós vamos lendo, não só esse texto que eu estou me propondo com vocês, mas nós vamos lendo a Bíblia, nós não podemos cometer certos anacronismos. Ou seja, nós não podemos julgar os personagens bíblicos à luz da nossa cultura, ou avaliar a moralidade deles, o procedimento deles, à luz da nossa cultura, daquilo que agora são valores nossos valores e nossa cultura. Tá? Porque as coisas mudam com o passar do tempo. Então, isso se chama anacronismo, é você querer julgar as pessoas do passado e o procedimento e tudo mais, à luz dos valores que nós temos agora. Por exemplo, nós vamos deparar, na medida que vamos lendo aqui, eu não vou ler tudo, evidentemente, não dá tempo, né? Mas você vai encontrar, por exemplo, que Abraão tinha escravos. Tinha. Né? Inclusive, ele recebe de presente escravos nas suas vitórias. Agora, esse é um valor contemporâneo.
né, da igualdade de todos os seres humanos. A escravidão era a coisa mais normal do mundo na antiguidade. Também, quando a gente pensa, quando eu falo de anacronismo, a gente não pode imaginar que Abraão tivesse a mesma concepção a respeito de Deus que nós temos agora. Porque a revelação de Deus na Bíblia, ao longo da história, é uma revelação progressiva. Evidentemente, Deus não se revelou todo. Nós só o conheceremos plenamente quando estivermos no novo céu e nova terra, redimidos. Mas aquilo que Deus quis revelar de si mesmo, porque Deus é mistério, Deus é impossível de ser conhecido se Ele não se revelar, e Ele se revelou, mas aquilo que Ele revelou de si mesmo, Ele o fez de maneira progressiva. Foi aos poucos, até culminar na pessoa, na suprema revelação de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A expressão máxima da glória de Deus, Deus estava em Cristo, não é? Ele é o próprio Deus encarnado. Mas a revelação de Deus é progressiva. Abraão tinha Bíblia? Se você falasse assim para Abraão, quais são os atributos de Deus hoje que a gente, né, aprende aí nas nossas aulas de doutrina e tal. Quer dizer, a concepção dele era absolutamente diferente da nossa, conquanto ele tivesse fé nesse Deus. Porque ele, sem ter a doutrina que nós temos, tinha fé. Nós, muitas vezes, temos a doutrina, mas não temos a fé que ele teve. E foi essa fé que justificou a Abraão. Então, temos que tomar cuidado com o anacronismo. Terceira coisa, quando a gente avança aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamado de Abraão. Vocês devem estar bem lembrados disso, pelo menos aí quem tem mais tempo de igreja. Quando se fala a respeito do chamado de Abraão, nós precisamos nos lembrar, ou sermos relembrados, melhor dizendo, que esse chamado foi incondicional. Incondicional. Por que é que Deus chamou Abraão? A resposta é, eu não sei. É porque Deus resolveu chamar. Quando você volta nos textos anteriores de Gênesis, você vai encontrar, por exemplo, falando a respeito de Enoque. Estão lembrados? Que já não era porque Deus tomou para si. Ok. Você avança um pouquinho mais, você encontra Noé, que diz a Bíblia que era um homem justo, que procurava temer ao Senhor, né, fazer a vontade do Senhor. Então, na nossa mentalidade acostumada a pensar em termos de causa e efeito, a gente pode fazer uma falsa relação de que ele foi salvo porque era justo, baseado nele. Não é verdade, né? Mas o fato é que se destaca a virtude de Noé. Era um homem justo no meio da sua geração. Ok. Mas quando chega em Abraão, nada é dito a respeito de alguma virtude de Abraão. Deus simplesmente escolheu Abraão. Isso é o que nós chamamos de eleição incondicional, dentro da nossa teologia. Então, ele escolhe Abraão, não baseado nas perfeições de Abraão, porque não havia, como veremos em seguida, mas simplesmente porque ele resolveu escolher a Abraão. Não é baseado em qualquer mérito de Abraão. Tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Estamos na introdução ainda. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo bem? Ok. Eu queria, então, como eu disse, fazer essa caminhada com vocês aqui pelo texto. Começando no capítulo 11, versículo 26. O que é que você tem aqui no capítulo 11? Desde o versículo 10, você tem os descendentes de Sem, que era um dos filhos de Noé. Né? Então, Abraão é um dos seus descendentes. Daí vem a palavra semita. Né? Então, lá no versículo 26, viveu Terá, que é o pai de Abraão, 70 anos, e aí ele gera os 3 filhos Abrão, no caso aqui ainda, né? Naor e Harã. Um pouquinho mais abaixo, no versículo 31, isso que eu queria chamar sua atenção, diz assim, tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho,
e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Eles saem de uma região que ficava ali na Mesopotâmia, chamada Ur, que posteriormente se tornou conhecida como Ur dos Caldeus. O texto está falando de algo passado, né? O autor já estava muito à frente. Posteriormente na história, foi dominado pelos caldeus, por isso era conhecida como Ur dos Caldeus. Ele sai da Mesopotâmia e ele se dirige o propósito é chegar em Canaã. Mas eles param no meio do caminho, eles param em Harã, e ali eles se estabelecem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra no capítulo 12, o que você tem no capítulo 12 é uma narrativa mais específica do que acontece antes no capítulo 11. Veja aqui no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão. Qual é a ordem? Então, sair da terra é sair de Ur e ir para onde que ele teria que ir? Canaã. Né? Então, ele sai de Ur e tem que ir para Canaã. Sai da tua terra, de onde mais? Uhum. Diz os entendidos, hebraico não é minha área mais forte, mas diz os entendidos de hebraico, que a melhor tradução aqui seria: dizia Deus continuamente a Abraão. Não é assim que Deus falou: Abraão, sai da tua terra. Sim, Senhor, estou indo. Dizia Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O fato é que, primeiro, estamos vendo aqui os defeitos já, como é que Deus não escolheu Abraão baseado nas virtudes, tá? Primeiro, ele titubeia, tá? Não foi assim, ele bateu continência e ele foi. Ele saiu da sua terra, mas preste atenção, ele não saiu da casa de seu pai. Por isso que eu falei que o capítulo 12 é uma narrativa mais detalhada do que nós temos no final do capítulo 11, quando diz que o pai de Abraão foi junto. Ah, você está inventando isso, pastor? Não, está na sua Bíblia. Abra lá em Atos capítulo 7, no famoso discurso de Estevão. Veja que a partir do versículo 2, Atos 7, 2. Então, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vocês lembram onde que eles ficaram no meio do caminho? Harã. E lhe disse exatamente as mesmas palavras de Gênesis 12, 1. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Isso bate com o finalzinho de Gênesis capítulo 11, quando mostra Terá indo junto. E não apenas isso, mas vocês devem estar lembrados, aqui no versículo 4 do capítulo 12, que diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E quem que vai com ele? Ló era parente? Sobrinho. Mas não era para Abraão sair da sua parentela? Você achava que só você pisava na bola, né? Quando Deus fala com você, quando Deus nos dá uma ordem, ele titubeia. Ele não sai num primeiro momento da sua parentela, ele só sai, ele deixa o seu pai quando o pai morre, que daí não tinha mais jeito, né? E mesmo assim, quando ele obedece, ele leva o sobrinho dele junto com ele. Qual era a ordem de Abraão? Apenas para nós refrescarmos a memória aqui, a ordem para Abraão, né? Versículo, já vimos que era para sair da sua terra, da sua parentela, ir para a terra que Deus lhe mostraria. Eles param no meio do caminho, eles param em Harã,
eles não vão para Canaã. Qual é a promessa? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus está prometendo que a partir de Abraão faria uma grande nação. E aí vem as promessas, versículo número 4. Na sequência, versículo 6, ele atravessa a terra até Siquém. Aqui nós já estamos em Canaã, e nesse tempo os cananeus ainda habitavam a terra. Versículo 7, Deus reitera a promessa de que daria aquela terra a Abraão. Era ali que ele se estabeleceria a sua descendência. Abraão edifica um altar ao Senhor. E ele vai seguindo, diz o versículo 9, até o Negueb. Então não se percam. O que nós estamos vendo logo de cara é a justificativa da premissa que eu apresentei de que Deus não escolheu Abraão baseado na sua virtude. Porque ele aparece como alguém titubeando, ele aparece como alguém que não obedece toda a ordem de Deus. Ainda nos defeitos de Abraão, entramos no versículo número 10, onde de repente surge uma grande fome naquela terra. E Abraão desceu para o Egito, que era um lugar extremamente próspero, como você deve saber, devido ao rio Nilo. Quando vinha a enchente do Nilo, irrigava toda a terra, ela se tornava bastante produtiva, de tal forma que eles eram extremamente eficientes no que se refere à produção de alimentos. Lugar bastante farto. E Abraão, então, desce ao Egito, porquanto era grande a fome na terra. Bom, começo de conversa. Eu admito que aqui é tema que poderia ser discutido, mas onde é que está a ordem de Deus para que Abraão descesse para o Egito? Não era para ele ir para Canaã? Não é? Então, pelo menos aqui não aparece nenhuma ordem de Deus para que Abraão desça para o Egito. A ordem é que ele fosse, se estabelecesse em Canaã, onde Deus lhe daria a terra. Quando está entrando ali no Egito, nós vemos outro defeito de Abraão. Né? Porque quando ele manda a sua esposa dizer assim, olha, fala que você é minha irmã. Porque a Sarai aqui na época, mas devia ser muito bonita. Muito bonita. Versículo 4 fala que Abraão tinha 75 anos, quando ele resolveu caminhar. Sara tinha 10 anos menos que ele. Sarai. Portanto, Sarai tinha quanto? 65 anos e Abraão está preocupado. Olha, a hora que botarem o zoião na minha mulher, o faraó vai querer me matar para ficar com a minha esposa. Só que esse negócio não começou aqui. Lá na frente, a gente vai ver, se der tempo, que Abraão estabeleceu isso como uma política na relação dele com a esposa. Ele fala assim, eu vou te pedir um favor, todo lugar que a gente entrar, você fala que é minha irmã. Não era só aqui, tanto que ele repete depois, lá na frente. E dito e feito, né? Diz lá que os funcionários do faraó veem a mulher de Abraão, se gabam a respeito dela junto do faraó. Olha, a mulher é bonita, faraó, linda, né? E faraó a toma para si, começa a sofrer as consequências disso, né? E por isso a bronca do faraó em Abraão, versículo 17, diz que o Senhor puniu faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. E aí vem a bronca no versículo 18, quando o faraó chama a Abraão e diz assim, o que é isso que você fez comigo? Né? Me escondendo, dizendo que não me disse que ela era tua mulher. E manda ele embora com muitos bens, com presentes e tudo mais. Né? Aí versículo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, então ele volta para Canaã, então ele está de novo no lugar que ele deveria estar, onde Deus falou que ele deveria ir. Ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e quem que está junto com ele? Ló. Então, Abraão não sai da sua parentela, mas Deus dá um jeito nisso também. Deus dá um jeito nisso também. Porque os dois têm rebanhos, tanto Abraão como Ló. Eles têm pastores contratados,
os pastores dos dois começam a brigar entre si, porque eles eram nômades, né? Eles não tinham lugar fixo, eles iam se movendo, normalmente em torno de certas cidades, próximos a certas cidades, e procurando as melhores pastagens e, eventualmente, fazendo algumas plantações. Assim era a vida nômade naquele tempo. E aí os pastores começam a disputar uns com os outros. E aí, pela primeira vez, aparece a virtude de Abraão. Ele tem virtudes, né? Qual é a virtude de Abraão? Abraão é mais velho do que Ló. Ló é o seu sobrinho. Portanto, era prerrogativa de Abraão determinar para onde ir, ter o direito da escolha. Ele tem direito, que ninguém questionaria, mas ele abre mão desse direito, pela pacificação. Então ele chama o sobrinho dele, né, olha, sobe no alto, olha para os dois lados, escolhe o lado que você quer ir, ele está abrindo mão, né? Você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí o Ló coloca o zoião nas Campinas Verdes, assim, né? Fala, opa, ali é terra do Paraná, né? Terra vermelha, tá? Planta assim, o negócio produz. Né? Não é que é Sodoma e Gomorra, não, né, gente? Vocês não confundam, mas ele olha assim e vê a fertilidade da terra, é para lá que eu vou, e Abraão vai em outra direção. Portanto, Abraão aparece pela primeira vez com uma das suas virtudes, né? A escolha entre os dois, Abraão abre mão disso em favor do seu sobrinho Ló. Ló se estabelece em Sodoma, conforme alguns comentaristas entendem, ele vem a se tornar um homem que, ainda que atormentasse a sua alma naquela cidade, o texto posterior vai dizer isso, né? Que ele atormentava a sua alma, vendo toda a perversão que havia na cidade, ele se torna uma figura proeminente, porque quando mais para frente os anjos estão por entrar na cidade, Ló está sentado na entrada da cidade. Isso queria dizer posição de importância, de destaque. Não era para ficar fofocando, não. Era posição de destaque. Tá? Mas o fato é que ele se estabelece nessa cidade pecadora. Quando vamos para o versículo 14, logo depois, portanto, Deus, finalmente Abraão saiu da sua parentela. Demorou, né? Demorou bastante, mas por fim, ele sai da sua parentela. A parentela se aparta dele de uma vez. Né? Aí no versículo 14, Deus diz, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E mais uma vez ele reforça, toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E ele manda Abraão fazer eu estou pensando na palavra em espanhol, seria recorrido. Me falta a palavra em português. Que essa volta. Recorrido tem em português, né? Também recorrido, né? Tem o meu mestre de português. Recorrido, quando é um percurso que vai, né, fazer um percurso, dá uma geral na terra para ver como era. Né? E é exatamente o que ele faz. Entrando no capítulo 14, assim, vou resumir aqui porque o que interessa é o final da história. O que nós tínhamos na época? Nós tínhamos cidades-estado. Quando se fala em rei, muitas vezes na Bíblia, não se está falando sobre o soberano de uma porção vasta de terra ou vários súditos. Está se falando do governante local de uma cidade. A chamada cidade-estado. Então, esse era o rei da cidade. E era muito comum que algumas cidades prevalecessem sobre outras. Então, eles faziam lá as suas guerras, né? Uma prevalecia sobre a outra e a cidade vencida pagava tributos à cidade vencedora. Então, você tem cidades que dominavam sobre cidades. E aqui a história que nós temos no capítulo 14 é de 5 cidades que eram subjugadas e que resolvem se rebelar. E aí, como era comum naquele tempo, era assim, quando mexeu comigo, nós fazemos uma aliança, se mexer comigo, você me ajuda,
se eu mexer contigo, eu te ajudo. Então, esses 5 reis se unem para se rebelar. Aí o que foi aqui afrontado se une com mais 3. Então você tem a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Tá? É isso que você vai ter no capítulo 14. E nessas cidades que se rebelaram, nas 4 que se rebelaram, estava incluído Sodoma, que era onde Ló morava. Então, os 5 aqui se rebelam, vêm os 4 reis, derrotam os 5 reis que se rebelaram, dominam sobre Sodoma e levam os seus moradores embora. Não apenas os bens materiais, mas também eles levam os seus moradores embora, que viveriam agora como escravos. E entre eles, veja aqui o versículo 12, estava Ló. Eles se apossaram do sobrinho de Ló, Ló foi levado junto. E mais uma vez, então, aparece o Abraão virtuoso. O Abraão que vai em socorro do seu sobrinho. Versículo 13, veio um que escapara, contou para Abraão. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram, olha a aliança aí, né? Aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, o seu sobrinho, e as mulheres e o povo. Então, mais uma vez, o Ló virtuoso, o Abraão virtuoso. É o Abraão que vai em socorro do seu sobrinho, não mede esforços para isso, ele reúne ali com os homens que ele havia feito aliança, e ele vai socorrer o seu sobrinho Ló, e evidentemente todos os demais acabam sendo beneficiados, toda a cidade, né? Tanto que na sequência nós temos aqui a gratidão do rei de Sodoma, a tentativa dele de recompensar a Abraão. E aí, entrando no versículo 18, nós temos um texto extremamente enigmático. Extremamente enigmático. Essa figura enigmática, que é um tipo de Cristo, né, vai ser mencionado depois lá no livro de Hebreus, que é Melquisedeque, que era o rei de Salém. O rei de Salém. Que trouxe pão e vinho, ele era sacerdote de El Elyon, essa é a palavra aqui para Deus Altíssimo. E esse sacerdote de El Elyon abençoa Abraão, depois da sua vitória. E Abraão aceita a bênção. Como é que nós sabemos que Abraão aceita a bênção? Porque ele começa assim a bênção, né, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que é que Abraão faz? E Abraão de tudo. Onde é que está na lei que ele tinha que dar o dízimo? Que lei que tinha? Mas eu quero chamar a atenção, não é o nosso ponto aqui, mas essa paradinha acho que vale a pena. Apenas para reforçar que dízimo não tem a ver com lei. Porque hoje você pega um pessoal e fala, não, mas dízimo era coisa da lei. E tem razão mesmo, e era mesmo. E era mesmo, era preceito da lei. Mas dízimo, sobretudo, tem a ver com disposição de coração de entregar ao Senhor. Você pode notar, desculpa aqui o parênteses, é um assunto que por si só dá uma aula, né? Mas eu ouvi uma coisa que alguém falou uma vez que é bem apropriada. Ele falou assim, esse tipo de desculpa é só de quem tem um coração avarento. Quem ama ao Senhor, você não vê fazendo esse tipo de colocação. Você vê? Não, dízimo é coisa da lei e tal. É o coração avarento. A pessoa, quando ama ao Senhor, não está preocupado se é a lei, se não é a lei. É o caso de Abraão. Ele reconhece que quem o abençoou foi o Deus Altíssimo. E por isso, diante daquele sacerdote, dessa figura enigmática, ele dá o dízimo. E é interessante porque, ao mesmo tempo que ele aceita a bênção de Melquisedeque, que era sacerdote de El Elyon, ele não aceita a bênção material do rei de Sodoma, porque na sequência no texto, o rei de Sodoma quer dar a ele os bens, quer dar a ele espólios, e ele não aceita. Está aqui na sequência, né? Não vou ler tudo pela questão do tempo,
Mas lá no versículo 23, ele diz assim: eu juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, mas nem um fio, para que você não diga, eu enriqueci a Abraão. Você dá aí só o que o pessoal gastou, aí os demais aí, meus parceiros de aliança, mas para mim, eu não quero absolutamente nada. Então ele aceita por um lado, mas ele rejeita por outro. Tá? Muito bem, entrando aqui no capítulo 15. Olha só, é interessante, irmãos, olha só como é que Deus tem paciência com a gente, né? E Ele conhece a nossa psique, né? Como a gente titubeia, a gente vacila, a gente crê, ao mesmo tempo duvida. Porque várias vezes Deus vai repetindo para Abraão: eu vou te abençoar, eu vou fazer. Veja aqui capítulo 15 de novo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Irmãos, ter filhos naquele tempo era um sinal de bênção da divindade. Tá? Lembra o salmista que fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava? Fala que os filhos são bênção do Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É o lugar que coloca a flecha, né? Então, é onde coloca a flecha. Então, são como flechas na mão de um guerreiro, os filhos. E aí, feliz o homem que enche. Por isso que tinha um daréu de filho. Quanto mais filho tivesse, mais abençoado era. Aí você entende a frustração de alguns personagens bíblicos que não conseguiam ter filhos. Não era só não consigo ter filho que eu quero ter um filho. Era porque também... Deus, o que Deus tem comigo? Por que Deus não me abençoa? Ana lá chorando lá. Bom, vários personagens aqui, que não é o caso relembrar, mas a agonia tinha a ver com isso. Eles tinham muitos filhos. Quanto mais filhos tivesse, né, mais sinal é de que era abençoado por Deus. Né? E havia um costume naquele tempo, que quando a pessoa não tinha um filho, não tinha um herdeiro, ele podia tomar um dos seus escravos, que às vezes na Bíblia, para suavizar, era traduzido como servo. Ele podia tomar um dos seus servos e fazê-lo seu herdeiro. Que é o que aparece aqui no texto, na sequência. Veja aqui, versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele havia escolhido Eliezer para ser o seu herdeiro. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste a descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, não é ele. Não é isso que a gente faz às vezes, diante das promessas de Deus? A gente fica tentando encaixar com a nossa perspectiva, com o nosso jeito, né? Até dar uma mãozinha para Deus, como a gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho, né? Para Deus cumprir a sua promessa. Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: antes ele havia comparado com o pó da terra. Você consegue contar o pó da terra? Ele disse: não. Então assim vai ser a tua descendência. Agora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse assim, e olha que naquele tempo era só as estrelas que dava para ver. Hoje a gente sabe que existem milhões e bilhões mais. Né? Ele diz: será assim a tua posteridade. Aí o versículo 6, que é aplicado por Paulo, lá no Novo Testamento, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele não tinha a nossa doutrina, mas ele tinha fé. E o que nos salva não é a doutrina, o que nos salva é a fé. Então, que a gente não precisa de doutrina? Precisa, para entender melhor a vontade de Deus, para executar a vontade de Deus, para ter os parâmetros de Deus para a nossa vida, para a nossa condução, mas não é isso que nos salva. Nós somos salvos pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Né? Aí, na sequência, eu sou o que te tirei de Ur dos Caldeus. Versículo 8, Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E aí Deus faz todo um pacto, uma aliança ali com Abraão.
Abraão parte os animais, alguns animais. Lembra do anacronismo que nós falamos aqui? São coisas estranhas para nós, né? Mas esses sacrifícios muito comuns naquele tempo. Ele pega os animais, parte em dois, coloca um pedaço de cada lado, faz um caminho no meio, né, entre esses animais. Alguns ele parte, as aves que ele havia trazido ele não parte, não reparte. E aí chega no versículo 12, olha nós aqui de novo, né, a gente. Ao pôr do sol, porque antes assim, ele ficava abanando, diz o texto, para as aves de rapina não consumirem o sacrifício, né, os animais. Aí ao pôr do sol, caiu o profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele havia acabado de ter contato com Deus. Mas mesmo assim, diante da escuridão, o seu coração está temeroso, né? Ele está com grande pavor. Grandes trevas o acometeram. Versículo 13, sabe com certeza que a tua posteridade será... Aí Deus vem narrando de uma maneira bastante, muito antecipada, tudo o que aconteceria com os israelitas na terra do Egito. Vocês estão lembrados, né, de como eles saem do Egito, vão peregrinar 400 e poucos anos ali no Egito, mas depois vão voltar para esta terra, e Deus então reforça essa aliança com Abraão. Quando entramos no capítulo 16, nós vemos eles tentando dar um jeitinho na promessa de Deus. Era uma prerrogativa apenas das mulheres, apenas as mulheres podiam fazer isso. Que é o seguinte: olha, eu não tenho filhos, eu não consigo gerar, você toma uma das nossas escravas, tem relações com ela, e o filho da escrava passa a ser o meu filho também. Então, isso era algo comum. Não julgue à luz dos nossos valores. Tá? Esquisitérrimo para nós. Estranhíssimo. Né? Mas era um costume que havia entre os cananeus. E Sarai, então, lança a mão desse artifício. Ele chega para Abraão e fala: nós estamos velhos. Né? Esse negócio, acho que Deus, ele prometeu, tá bom, mas acho que nós temos que dar uma ajudinha para Deus. Então, toma a minha serva Agar, e você tem um filho com ela. E pronto, está cumprida a promessa. Então, eles tentando dar um jeito, porque Abraão consentiu. Né? Abraão consentiu. Então, é isso que nós temos aqui no capítulo 16, versículo 4, ela concebeu. E nesse processo de gravidez,